Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui a gente vai falar sobre a vitória do Cruzeiro, vitória contra o Vasco, que, lógico, muito importante para o Cruzeiro, mas que afunda ainda mais o Vasco lá embaixo na zona de rebaixamento, né? E a gente vai falar aqui sobre esse jogo. Eu sei que foi no sábado esse jogo, já fazem aí praticamente 2 dias, mas eu esperei terminar a rodada do Brasileirão para fazer todas as análises de uma vez. Então eu vou fazer aqui desse jogo do Vasco com o Cruzeiro, Corinthians e Galo, e Fluminense e Inter. Além disso, no canal JP21 Grêmio também vai ter análise de Grêmio e Botafogo. Foram os jogos que eu assisti do Brasileirão nesse final de semana. Enfim, bora aí começar logo, trazendo primeiramente os principais destaques do Vasco. Quem que dá para destacar desse time do Vasco? Teve a estreia do Maicon. Eu acho que ainda vai ser muito importante para esse time do Vasco, porque é um zagueiro que tem uma boa bola aérea ofensiva e tem muita liderança, né? Ele chama muita responsabilidade. Eu acho que a longo prazo vai ser muito importante para esse time do Vasco. O Léo também é uma liderança muito grande, talvez a melhor contratação até o momento dessa temporada do Vasco. É um cara que se encaixou perfeitamente com esse time do Vasco, é um líder nato e nesse jogo jogou mais como um lateral esquerdo. Aqui tá uma linha de 3 zagueiros, mas na prática virou uma linha de 4 com o Léo pela esquerda e o Puma numa linha de laterais, não de ala. Enfim, mas o Léo se machucou no início e ficou até o final dando a vida, entregando tudo que podia ali pro Vasco. Acabou não dando tão certo, mas vale destacar isso nele. Não gosto do Capasso, acho um zagueiro muito ruim. Assim como o Pumita, o início dele foi muito bom no Vasco, mas não tá entregando nada. É um cara que na teoria é bom ofensivamente, mas não tá acertando quase nada. E defendendo também deixando muitos espaços. Então é um cara que tá comprometendo no ataque e na defesa. No meio de campo, fiquei surpreso com o Matheus Carvalho, não, Matheus Cocão. O nome dele não ajuda, pô. Cocão desmerece demais esse jogador aí. Mas enfim, tá me surpreendendo. Eu tô gostando. Tá, não é nem que eu tô gostando, mas tá entregando mais do que eu esperava. O Marlon Gomes, chamando muito a responsabilidade, às vezes prendeu demais a bola no jogo, mas não dá pra falar que ele tá se escondendo. Gostei demais da estreia do Serginho. Eu acho que vai ser titular fácil desse time do Vasco. E fácil não, mas eu acho que vai ser titular. E eu acho que pode ajudar muito esse time do Vasco, porque é um cara que deu pra ver que tem drible, tem velocidade, tem bom passe e tem uma certa finalização até que boa. Então eu acho que pode entregar muito ainda para esse time do Vasco. No ataque, gostei do Orelhano, achei que ele fez uma boa partida. Não gostei do Eric Marcos, se bem que fez pelo menos uma boa jogada no segundo tempo. Ele deu chapéu, tocou pro pivô e a jogada fluiu. O Peck muito participativo também, mas não pode ser essa referência. Já tá errado quando o time joga com o Peck mais centralizado. Enfim, o problema é que o Vasco era pro Pedro Raul ser esse cara, né? Mas o Pedro Raul mais atrapalha do que ajuda, infelizmente. Enfim, entraram o Alex Teixeira, entrou mal. Entrou o Jair no meio de campo. O Pedro Raul, eu acho que o Pedro Raul, cara, é porque o Vasco pagou caro nele. Era um jogador que se depositava a expectativa de gols. Não tá entregando isso. É... Enfim. Mas cara, precisa ter um centroavante, cara. Hoje em dia, a não ser que o time esteja muito encaixado, precisa ter um fazedor de gols lá na frente. E tem que ir testando. Com certeza não vai ser o Peck improvisado. Talvez o Alex Teixeira de falso 9. Talvez mais uma chance pro Pedro Raul. Talvez o próprio Figueiredo. Ou, enfim. A certeza é que o Peck não pode ser esse jogador mais centralizado. Enfim, entrou o Pedro Raul. Fiquei surpreso com o Carabarral, que eu não gosto do futebol dele. Achei que foi uma má contratação, inclusive. Mas eu achei que ele entrou bem no jogo. E o Ryan tentou uma ou outra jogada, mas também nada demais. Destaques do Cruzeiro. A zaga, muito bem, todos. O Rafael, quando exigido, foi bem. Matheus Jussa, tá ganhando muita moral, não esperava isso. Ex-Inter, né? Ex-Fortaleza também, mas tá jogando bem. Fazendo muitas vezes essa linha que ele entra no meio dos dois zagueiros, lá ele, mas entra para fazer essa saída de bola. O Vital, tô surpreso também com a melhora dele, porque
era muito contestado no Corinthians, né? E no Cruzeiro está sendo uma das principais peças. Gostei dele, só às vezes prendeu demais a bola também. O Machado, um dos melhores da partida, jogou demais, não só pelo gol de falta, e também não é só as faltas, ele está sendo batedor de escanteios também. Tem um lançamento longo muito bom e dá uma tranquilidade nessa saída de bola. Enfim, infelizmente não conseguiu mostrar todo o futebol dele no Grêmio, mas no Cruzeiro está mostrando um ótimo futebol. Não gostei do Wesley, para mim estava quebrando muitos contra-ataques. O Stênio também não gostei. E o Bruno Rodrigues é o grande nome desse ataque do Cruzeiro, talvez o grande nome da temporada do Cruzeiro. Mas enfim, teve uma chance cara a cara que ele desperdiçou quando era para fazer o 2-0 e matar a partida na defesa do Léo Jardim. Ainda entraram o Neto Moura, o Gilberto, o Paulo Vitor, achei que o Paulo Vitor entrou muito bem, e o Robert. Enfim, estatísticas: 9 finalizações do Vasco, sendo só uma no gol. O Vasco, em 90 minutos, jogando em casa, precisando da vitória, acertou um chute no gol. Mostra muito o porquê que está na zona de rebaixamento. Já o Cruzeiro, 7 finalizações, 5 no gol. Também não finalizou muito, mas a precisão foi muito maior, cara. Enfim, posse de bola 57% para o Vasco, 43% para o Cruzeiro. É o natural, porque o Vasco precisava correr atrás do placar no segundo tempo, né? Faltas 7 do Vasco, tendo 2 amarelos, 18 do Cruzeiro, sendo 3 amarelos. Quase o triplo de faltas do Cruzeiro. E, enfim, faltas inteligentes, né? Para quebrar os ataques do Vasco. O Vasco não fazia isso, deixava as jogadas rolar e terminava em chances boas para o Cruzeiro. Escanteios, 4 do Vasco, 6 do Cruzeiro. O Vasco, mesmo precisando correr atrás do segundo tempo inteiro, não conseguiu ter mais escanteios que o Cruzeiro. Mostra muita incompetência do Vasco. E vale destacar também sempre os finais de jogo do Cruzeiro, né? Que faz isso muito bem, o Bruno Rodrigues, principalmente. O Cruzeiro matou ele uns 10 minutos, cara. Facilmente, trocando passe, indo pra linha de fundo, o Bruno Rodrigues cavando no lateral, cavando escanteio, foi matando o jogo. E, enfim, é válido. E tá certíssimo, tem que fazer isso mesmo. O que não pode é o Vasco ser esse time passivo que o Cruzeiro com a bola, rodando bola na defesa, faltando minutinhos para acabar o jogo, os caras do Vasco só olhando, ao invés de marcar pressão. Então, quando um jogo tá perdendo em casa, era para estar engolindo até zagueiro e marcar lá na frente, todo mundo, para não ter opção de passe. Mas não, o Vasco dava liberdade, parecia que tava empatando o jogo ou até mesmo ganhando. Enfim, é o time que não mostra reação. E eu acho que é isso. Para mim, o melhor da partida, Machado. Logicamente, muito por conta do gol. Mas construiu muito nesse meio de campo também. O Bruno Rodrigues no final do jogo foi importante. E o Matheus Jussa eu também gostei demais. Além da defesa inteira do Cruzeiro, que foi bem. Mas principalmente o Machado e o Matheus Jussa. Também o Bruno Rodrigues no final do jogo. Mas esses dois principalmente. E para mim, melhor da partida, Felipe Machado. Com esse resultado, a tabela fica assim: Cruzeiro na nona colocação com 21 pontos, Vasco na 19ª colocação com 9 pontos. E o que pesa muito é o fator casa. Quando você joga esse tipo de campeonato, pontos corridos, tem que fazer o dever de casa, cara, porque ganhar fora de casa é muito mais difícil. Tem a torcida do adversário, a pressão. Nesse campeonato, pelo menos 15 times são muito melhores do que o Vasco. E, enfim, tem que fazer o dever de casa, pô. E o Vasco não tá fazendo isso, por isso que é vice-lanterna, empatado em pontos com o América Mineiro. E, pô, o Vasco não se ajuda, cara. Eu gosto do Vasco, mas não se ajuda. Enfim. Só pra fechar, pra mim o melhor da partida, o Machado. Se você discorda, comente aí pra você qual foi o melhor da partida. Gostou do vídeo, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. E é isso. Lembrando que tem o nosso canal no Telegram, o Berg Tips. Tá aqui embaixo, quem quiser pode entrar. É de graça. Enfim, foi esse o vídeo e falou.